Olá família, tudo bem? Como vocês estão? Mais uma semana começando, mais uma semana de família nele, mais uma semana que nós estaremos aqui juntos, sentados à mesa, para que a gente possa estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus deixou para que a gente pudesse ver um pouco mais. Como de costume, quero pedir para que vocês possam compartilhar esse vídeo. Primeiro, que você possa se inscrever no canal da igreja, que você possa curtir esse vídeo. Curte esse vídeo aí, gente. Eu vejo aí várias visualizações aí, 30, 40 visualizações e 8 curtidas. Curtem o vídeo, curte o vídeo e depois compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a palavra de Deus possa se espalhar e para que a igreja possa ter um crescimento bem legal aí no YouTube e nesse mundo virtual aí, tá bom? Então, como de costume também, quero pedir para que você possa pegar o seu caderno de anotações aí, caneta, e vamos anotando, porque agora nós estamos no último capítulo de Romanos. Romanos, capítulo 16. Graças a Deus nós estamos terminando, é pela graça de Deus que nós estamos encerrando mais um estudo e para mim foi muito bom, para mim foi muito edificante, mas no final eu falo um pouco sobre isso. Vamos estar orando para que a gente possa começar o nosso estudo? Então tá, feche seus olhos aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Pai, por mais esse dia, Deus. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento que nós estaremos aqui estudando, Pai, a palavra de Deus, a Sua palavra, aquilo que o Senhor nos deixou, que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente e que nós possamos aprender e guardar tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. É isso que eu te peço, Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Último capítulo, Romanos, capítulo 16. Abra aí a sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 1. Versículo 1 diz assim: Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e ajudem em tudo que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Então lembra que eu falei semana passada que o capítulo 13, 14 e 15, eles são uma trilogia, né? Eles são basicamente o mesmo assunto nos 3 capítulos. Ele pega o mesmo assunto e destrincha em 3 partes para que ele possa explicar um pouco melhor. E aí no capítulo 15 ele encerrou. O capítulo 16 agora é o final, é as saudações, onde ele vai começar a fazer os seus agradecimentos e as últimas instruções nessa carta dele aos Romanos, né, de Paulo aos Romanos, e aqui ele instrui que as pessoas pudessem aceitar, acolher essa irmã Febe, onde essa irmã, ela era muito, pelo que ele escreve aqui, ela ajudava, né, ela era protetora de muitos, inclusive dele mesmo, de Paulo. Então essa irmã ajudava muito a igreja, ajudava muito os irmãos, então ele pede para que a igreja também a ajude, né, a acolha. Versículo 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isso lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Então Paulo ele vai citando as pessoas, ele vai agradecendo e dando saudações a essas pessoas. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Olha que legal. Paulo ele vai falando e na Bíblia a gente tem poucas referências, né? Nós temos ali Pedro, Paulo, nós temos ali Timóteo, onde Paulo escreve para Timóteo, e tem Tito, são poucos ali, tem João que aparece ali e tal, mas são poucos. E aí nós vemos aqui que existiam tantas pessoas que trabalhavam nos bastidores, né? Que trabalhavam para que a igreja pudesse crescer, e não é diferente de hoje.
Às vezes nós vemos só as pessoas que estão na frente, né? Por exemplo, você me vê aqui na tela e acha que eu faço isso tudo sozinho. E não é isso. Além dos estudos que eu li, comentários bíblicos que pessoas que dedicaram a sua vida estudando sobre isso, livro que a pessoa dedicou um tempo específico para aquilo. Tenho também o André, que está sempre aqui comigo, gravando esses vídeos, e tem toda uma série de coisas aqui para que esse vídeo possa chegar até você. Ele grava, ele edita, e tudo isso é para que a gente possa trabalhar para o reino, para que o reino possa crescer. E se hoje não é diferente, antes também não. Paulo não fazia as coisas todas sozinho. Existia uma equipe por trás, uma equipe que fazia. Paulo ele abria a igreja e deixava alguém lá, e esse alguém administrava e cuidava e pregava e fazia, acontecia. Pessoas aqui, como ele cita aqui, Andrônico, no versículo 7, Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Então, pessoas que foram presas com Paulo, e que na Bíblia não tem essa citação dessas pessoas, mas eles estavam lá, eles estavam dando a vida pelo reino. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Saúdem, versículo 8, Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Olha quantas pessoas trabalharam pela igreja, quantas pessoas que não tiveram a oportunidade de escrever uma carta, assim como Paulo teve, mas pessoas que trabalharam, e muitos deram a vida para que a igreja pudesse crescer, para que a igreja pudesse ser edificada, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Pessoas trabalharam, pessoas deram a vida para o reino. E hoje não deve ser diferente. Nós devemos, como cristãos, abraçar essa causa, abraçar o reino e trabalhar, mesmo que você não apareça, mesmo que você não tenha um cargo de destaque na igreja. Não é isso que importa. O que importa é o seu trabalho árduo no Senhor, aquilo que você faz para o Senhor, aquilo que você faz de todo o seu coração. Versículo 17, irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso, me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz, de novo ele fala, o Deus da paz, em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Olha quantas pessoas de novo aparecendo. Eutércio, que escrevia esta carta, manda saudações no Senhor. Quem que escreveu essa carta? Foi Tércio. É interessante, e aqui a gente tem que parar um pouquinho, no capítulo 1 de Romanos, nós falamos que Paulo que escreve, e durante todo o capítulo nós falamos que Paulo escreveu a carta, mas Paulo não escreveu a carta. Quem escreveu a carta foi Tércio. Paulo estava ditando
para essa pessoa, para o Tércio, para que Tércio pudesse escrever essa carta. Por quê? Porque Paulo estava preso. Provavelmente Paulo estava preso. Alguns dizem que Paulo, nessa época, ele não estava enxergando muito bem, então também era um costume muito comum das pessoas naquela época terem alguém para escrever, né? Os ditadores, né? A pessoa ia editando e a pessoa ia escrevendo, ditando, escrevendo. Eu, Paulo, não sei o quê, e o Tércio ia escrevendo tudo isso. Então, Paulo, provavelmente aqui, ele já estava muito ruim da vista dele, ele não conseguia enxergar, por isso não conseguia escrever, e aí ele ia editando e essa pessoa escrevendo, Tércio escrevendo. Interessante. Versículo, e aí Tércio ele pega e coloca aqui, né? Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações do Senhor. Então ele aparece aqui, né? Ele entra na história. Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja, manda saudações. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Muitas pessoas trabalhando para o reino. Muitas pessoas. Versículo 25. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, para sempre. Amém. E assim Paulo, ditando para Tércio, ele encerra essa carta, aos Romanos. E não sei você aí, mas quando eu estava em casa estudando e lendo esse capítulo 16, aquilo que mais me chamou a atenção e aquilo que eu quero trazer para vocês é que trabalhe para o reino. Mesmo que você não apareça, mesmo que as pessoas não vejam, mesmo que as pessoas não falem do seu nome, Deus está lá, Deus está vendo. Deus, é isso que Deus espera de nós, que nós possamos trabalhar para o reino, para que nesse trabalho pessoas sejam alcançadas. Paulo trabalhava, tinha todas essas pessoas que trabalhavam junto com ele, pessoas que foram presas junto com ele, pessoas que quase deram a vida para poder, junto com Paulo, para poder trazer e pregar o Evangelho, líderes que Paulo formou e levantou e constituiu ali, Timóteo e Tito, são dois ali onde nós vemos, onde ele escreve cartas aconselhando e dando dicas como manter, como fazer, como acontecer, como administrar a casa de Deus, como administrar a igreja, como ensinar a igreja. E tantas pessoas, não só Paulo, Pedro, nas viagens de Paulo viajava sempre, tinha lá o Barnabé com ele, João Marcos foi com ele, Silas, temos a história aí de Atos, Paulo e Silas na prisão, tantas pessoas trabalhando para o reino. Isso é um incentivo, isso é aquilo, é um gás onde eu coloco nesse dia. Nesse vídeo eu quero colocar esse gás em você, quero te desafiar a trabalhar para o Senhor nesse ano de 2022, a partir deste ano de 2022. Se você não é da comunidade cristã nele, se você é de alguma outra igreja, procure o seu pastor e queira e se prontifique, se coloque para trabalhar na casa do Senhor. Se você é dessa igreja, da comunidade cristã nele, procure o nosso pastor, procure os seus líderes e nós estaremos juntos para que nós possamos trabalhar na casa do Senhor. O ano passado foi o ano do servir. E não era para ficar só no ano passado. Todos os anos, todos os dias são o ano do servir. Todos os anos, todos os dias da minha vida, nós temos que dedicar a servir no reino. Então, dedique-se ao reino. Se você faz parte dessa comunidade, procure o pastor, que nós vamos, o pastor vai te dar algum trabalho para poder fazer.
Se você não tem igreja alguma, procure alguma igreja, venha para a nossa igreja. Se você quiser, sente-se conosco e vamos conversar e vamos trabalhar para o reino, porque pessoas precisam ser alcançadas. O que movia essas pessoas, o que moviam essa igreja, o que moviam todas essas pessoas a seguir Paulo e a fazer as coisas, era o amor que eles sentiam por Cristo. Aquilo que ficou neles não poderia ficar só com eles. Eles tinham que passar. E aí eu quero encerrar com um versículo de lá em Atos, capítulo 4, versículo 20, que diz assim, ó. Atos, capítulo 4, versículo 20. Pois nós não podemos, quem está falando aqui é Pedro, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos ou ouvimos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aquelas pessoas que deram a sua vida, que trabalharam toda a sua vida no reino de Deus, não podiam deixar de falar daquilo que elas viram e ouviram, daquilo que Jesus fez na vida delas. Eles viram que aquilo era magnífico, importante, grandioso, gracioso, amoroso, e as pessoas precisavam ouvir dessa boa nova, desse evangelho. E era por isso que eles se motivavam, era por isso que eles faziam. E nós devemos fazer o mesmo. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar daquilo que Deus colocou no nosso coração, daquilo que Deus fez na nossa vida. Não podemos deixar de falar. A obra de Cristo não pode parar em nós. Nós devemos ser um canal dessa obra de Cristo, para que possa alcançar cada vez mais pessoas. Que esse capítulo 16 te encoraje, você possa ler de novo e entender cada vez mais que nós fomos chamados para servir. Trabalhe, que você será recompensado no final, quando Jesus vier buscar. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.